Aleluia, glórias a Deus. Sou todo o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já falei aqui do Maurício, que ele está conosco ao vivo, aqui pelo Facebook, como também a irmã Jane, para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar aquela continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, do livro de João, o Evangelho de João, que nós depois de todos os estudos que nós vamos ter do livro, nós vamos depois para as cartas de João e depois nós vamos para Apocalipse. Amém? Eu sou o Bispo Hilton, estamos aqui na manhã de hoje na EBD em sua casa, nossa Escola Bíblica Dominical, trazendo mais esse estudo da parte do Senhor Jesus, onde no dia de hoje nós vamos ver que Jesus ele tem autoridade sobre tem a sua autoridade sobre as nossas vidas, E nós vamos ver as estratégias de Cristo para alcançar os perdidos. Como Deus também faz, não faz acepção de pessoas, como também todas as pessoas, independente das condições sociais delas ou de sua raça. Ele evangeliza todas essas pessoas. Nós vamos aqui aprender um pouco mais com o nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós hoje vamos estudar aqui na Palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 4. Esse livro nos ensina muito como podemos abordar, como podemos conversar, as estratégias que o Senhor Jesus ele utilizou para fazer todo o seu evangelismo, os encontros que ele teve com a mulher a mulher samaritana, conversas com seus discípulos, o encontro também com outros samaritanos, também encontros com o oficial do rei. Nós vamos aqui estudar bastante para a glória do Senhor Jesus. Então, permaneça conosco na manhã de hoje, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E se você não está inscrito aí no meu canal é Hilton Brito. Lá nós temos outras mensagens da parte do Senhor, outros estudos também da parte de Deus, e você pode acompanhar toda essa nossa trajetória da Escola Bíblica Dominical, nossa EBD em sua casa, para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Veja que no livro de João, no capítulo 4, versículo 42, ele diz o seguinte: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Nós vamos aprender com Ele hoje, na manhã de hoje, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Então estaremos juntos toda essa manhã, o resto dessa manhã, ouvindo aqui a mensagem de Deus. Nós temos aqui no livro de João, no capítulo 4, 54 versículos que nós vamos estudar, nós vamos entender e aprender para a glória do Senhor. Então, abra a palavra de Deus aqui no capítulo 4 de João, no versículo 1, nós vamos lê-lo até, primeiramente, até o versículo de número 26. Amém? Então, de 1 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor. Aqui é o processo quando Jesus ele vai conversar com a samaritana. Tá? Ele tem uma conversa com ela. E veja como ele quebra todos os paradigmas junto com essa mulher. A época, a forma, ele como judeu, ela como uma samaritana. Então tudo isso havia empecilhos naquele tempo. E nós vamos estudar isso aqui, as dificuldades que era naquele tempo e como nós podemos fazer no dia de hoje para a glória do Senhor. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Aqui é para a gente entender logo no comecinho, porque muitas vezes as pessoas pensam que Jesus batizava as pessoas. Não. Quem batizava eram os seus discípulos. Amém? Jesus ensinou a cada um a batizar, a buscar a Deus.
Então, como aqui está dizendo no versículo 1, diz que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para uma vez mais a Galiléia. Então, era necessário passar por Samaria. Veja que é necessário. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dei-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, o senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E acaso o senhor é maior do que o nosso Jacó, do que o pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, e disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, aleluia, glórias a Deus. Amém? Aleluia. Deixa eu abrir aqui, que aqui deu um... Agora, aleluia. Glórias a Deus, né? Então vamos lá. Então, como falei logo no início, né, nós vamos observar que
as estratégias de Cristo para alcançar os perdidos. Vamos entender e reconhecer que Deus ele também não faz nenhuma acepção das pessoas e como evangelizar todas as pessoas, independente da condição social delas ou de sua raça. Então, há um ensino de Jesus na nossa vida. E veja que uma descrição dos fatos ocorridos durante a viagem de Jesus e os seus discípulos, eles fizeram saindo da Judéia e seguindo até a Galiléia, que era um percurso aproximadamente de 170 quilômetros. Mas para os dias atuais, uma viagem curta, mas naquele contexto, uma viagem que durava dias. E essa é a questão, que não era apenas um deslocamento geográfico, mas um plano de atuação de Jesus para anunciar a salvação. Então, não é o anunciar a salvação, não precisa ter um longo caminho, mas um tempo determinado que você vai tirar da sua vida para ensinar outras pessoas. Então, esse é o tempo que nós vamos aprender com Jesus. Veja que a distância não era longa, a distância era relativamente curta para os nossos dias, mas naquele tempo se tornava muito longa, né, devido às suas dificuldades naquela caminhada. E eles iam a pé ou em cima do lombo do jumento. Então, nesse período de tempo, Jesus ali começava a ensinar as pessoas, começava a conversar com cada uma. E é assim que nós temos que entender, que temos que ter paciência na hora de levar uma mensagem, na hora de podermos conversar com a pessoa, emprestar os nossos ouvidos para que as pessoas possam conversar, possam dizer o que sentem, e aí você vai começar a entender a situação de cada pessoa. Amém? Então, é nesses encontros que nós temos com outras pessoas e que Jesus vai nos ensinando. Então veja que há um encontro entre Jesus e essa mulher samaritana. E após um tempo de pregando e batizando na Judéia, Jesus e os seus discípulos, eles seguiram para Galiléia por causa dos fariseus. Veja, para essa viagem haviam duas rotas possíveis. A primeira rota poderia seguir pela Transjordânia. E a segunda rota era passando por Samaria. Veja que o caminho seguindo pela Transjordânia era um caminho mais longo e que passava por terras gentílicas. Era um pouco mais distante. Mas, indo por Samaria, o caminho era mais sinuoso. Porém, ele era mais curto. Quer dizer, ele era um caminho curto, mas mais difícil de caminhar. Mas observe que o texto diz que, no versículo 4, quando ele fala, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Porque tinha que ser passado por lá, porque Jesus tinha já um encontro com essa mulher samaritana. Então, os estudiosos, eles acreditaram que o uso do pronome pessoal lhe, ele refere-se a Jesus, que indica que a rota por Samaria, ela foi intencional. Claro, Jesus já sabia que teria que passar por lá, mas os discípulos não sabiam, a mulher samaritana não sabia, ninguém sabia, mas Jesus sabia que tinha que passar pela essa região aonde ele encontrou a mulher samaritana. Ok? Então, houve ali aquela quebra de paradigmas. Ele judeu e ela uma samaritana. E Jesus estava ali presente junto com essa mulher samaritana. Então precisamos entender algumas coisas como, no contexto do Antigo Testamento, Samaria era a capital do reino do norte. Isso nós temos que entender como é o contexto, porque há uma quebra de paradigma, né? Então Samaria ele era a capital do reino do norte. Então durante o período do cativeiro assírio, houve miscigenação dos judeus do reino do norte com os estrangeiros. Lá podemos ver isso lá em 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 24 ao 41. E ali você vai observar, houve essa miscigenação. E a partir de então,
os samaritanos passaram a ser considerados como rebeldes políticos, impuros etnicamente e diante da religião judaica. Ali havia, vamos dizer, um preconceito, né, entre as pessoas que não eram judias, eram samaritanos. E eles tinham essa separação. Então, por causa disso, eram proibidos de cultuar em templo judaico. Assim, construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Amém? Então, esse é o contexto da época. Nós temos que entender essas coisas. E há um contexto que nós estamos estudando. Não quer dizer que é um tempo de hoje, mas naquele tempo era desse jeito. Então, para podermos aqui nos orientar melhor, nós temos que observar que a comitiva chegou a Sicar, como nós vimos lá no versículo 5. Uma pequena aldeia perto de Siquém. E essa região ela foi comprada por quem? Por Jacó, que nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 33, no versículo 18 e 19. Depois essa terra fora doada a José. Está lá também em Gênesis, no capítulo 48, versículo 21 e 22. E nelas os ossos dele foram enterrados, conforme Josué, capítulo 24, versículo 32. Estando cansado também desta viagem, por volta do meio-dia, Jesus, ele se sentou perto do poço, conforme está no versículo 6. Então, neste momento, aproximou-se dali o quê? Uma samaritana. E ouviu de Jesus: dê-me um pouco de água. E os discípulos tinham ido à cidade. Mas a surpresa é que a mulher perguntou: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus estava rompendo ali aquele paradigma, aquela distância que existia entre a samaritana e um judeu. Não era costume de um judeu conversar com uma mulher, muito menos com uma samaritana. Então, podemos destacar que o fato de ela ir buscar água ao meio-dia, e isso revelou que era isolada das demais mulheres, provavelmente por causa de muitos maridos que tivera, como nós vimos aqui no versículo 17 e 18, mas a maioria das mulheres costumavam buscar a água no horário de menor calor. Então, podia ser que nesse motivo que ela estava indo só, é porque ela tinha uma certa distância entre as outras mulheres, devido à grande quantidade de maridos que ela tinha, que ela teve. E estava com uma pessoa que ainda não era o seu marido. Mas aqui nós vamos ver que Jesus ele faz a sua mensagem, a mensagem de salvação. E aqui nós temos nos cenários dos fascinantes da história que Jesus, sendo judeu, falando de si para uma mulher samaritana. Veja que no início ele provoca uma reflexão sobre a sua idade e autoridade. E se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo a água para beber, você pediria a ele que ele lhe daria a água da vida, conforme está no versículo número 10. Mas o que era a água viva para aquela mulher? E o que é a água viva para tantas pessoas ainda neste nosso mundo? Que água viva é essa? A mulher, ela entendia, ou ela entendeu, no tempo, porque na época chamava água corrente, lençóis de água e de água viva. Então, ela só conseguia enxergar os suprimentos desse mundo. Quer dizer, da necessidade física, necessidade de poder beber da água, necessidade de poder levar a água para os animais. Então, ela só conseguia compreender que era a água que nós conhecemos, que nós bebemos, que nos alimentamos com aquela água. E Jesus, quando ele falou do suprimento, ele falou do suprimento espiritual.
Mas ela não entendeu ainda. Ela ainda não estava compreendendo. Veja que você, nesse momento de uma evangelização, de levar uma palavra, você tem que ter calma e paciência. Para que a pessoa que não viu a Jesus ainda, ele possa compreender quem é Jesus. Amém? Então, Jesus contrapôs o significado da água desse mundo com a água espiritual. Ele fez aqui uma comparação, uma analogia sobre a água que nós bebemos e a água espiritual. E falou da água da vida, com a qual ninguém mais teria sede de beber. É quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós o aceitamos em espírito e em verdade, então nós não teremos mais sede, porque Ele irá nos suprir a todas as nossas necessidades, porque é Jesus. Veja que a ideia é de que Cristo somente totalmente satisfeito, e por isso toda angústia, sede, ela é eliminada. Então nós temos essa sede dentro de nós, sede de conhecer a palavra, sede de estar com Cristo, sede de entender mais o que Ele quer conosco. Então essa sede, Ele vai nos suprir com a sua água, sobre as nossas vidas, a água da vida. Mas agora, observe que a mulher, ela insistiu em repetir algo terreno, conforme está no versículo 15. E havia outras duas fontes mais próximas, porém, ele foi na qual ficava mais longe. Veja que o seu desejo era que Cristo provesse a água terrena suficiente para não mais precisar voltar a nenhum poço e com isso isolar-se ainda mais. Veja, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Então, como você já se viu como uma mulher samaritana, que diante da água da vida, ainda ficava preocupado com coisas terrenas? Você dá a devido valor à obra de Cristo por você? O que nós temos feito para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós estamos contribuindo para o seu reino, levando uma mensagem de salvação a toda criatura? Será que nós estamos exercitando aquilo que Deus tem nos ensinado durante todo esse tempo, estudando a sua palavra? Será que nós estamos orientando outras pessoas a servir melhor ao seu Jesus? Nós temos que entender muito sobre isso. Saber que Deus é Deus e Ele está sobre as nossas vidas. Cristo nos ensina a amar as pessoas, independente de raça, cor ou línguas. Nós temos que servir a Deus, quebrar esses paradigmas que nos distancia de uma pessoa para outra e levar essa mensagem de salvação a toda criatura. Nós temos que servir ao Senhor. Mas veja que Jesus ele continuou provocando reflexões na mulher. E essas reflexões nós temos também que provocar em outras pessoas. Porque as pessoas elas têm que aprender por si só. Elas têm que entender por si só. Elas devem buscar a Deus e entender que há um Deus superior, há um Deus que a ama, há um Deus que está com ela plenamente. Então nós temos que entender melhor. Veja. Então a questão é que ela buscava satisfação em amantes e não tinha marido. E Jesus, ele apresentou conhecimento sobrenatural das coisas e revelou a condição da vida dela. E somente nesse momento vemos lampejos de compreensão espiritual por parte da mulher. Como está lá no versículo 19, quando diz: agora eu sei que o Senhor é um
profeta. Aqui há um reconhecimento de Jesus. Amém? Então veja. Quando nós levamos a palavra do Senhor no presídio, no hospital, que é o consolo do Senhor, nas favelas, nas ruas, então as pessoas vão entender e vão compreender que Jesus está sobre a tua vida. Porque as tuas palavras vão sair com amor, com graça, com carinho. A sua palavra vai consolar. A sua palavra ela vai tapar as arestas que estão nos seus corações. Porque Jesus nesse momento está contigo. Então por isso que nós temos que estar presentes, estudando a palavra de Deus, vivenciando aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, vivenciando aquilo que Jesus tem nos mostrado. Mas houve também um significado de adoração. Quando a mulher ela mudou totalmente de assunto, ela não queria falar sobre a sua vida, porém revelou interesses em conversar um pouco mais com Jesus. E questionou sobre o lugar de adoração, lá no Monte Gerizim, em Siquém, ou no Monte Sião, em Jerusalém. Jesus acompanhou o raciocínio dela, pois havia oportunidade de ensino. E a resposta de Jesus revela que a adoração verdadeira ocorre somente nele, que a salvação vem por meio dele. E o modo de adoração exige autenticidade por parte de quem o adora. E os samaritanos, eles tinham esperança messiânica e estavam, e então o pronunciamento aconteceu: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E quando os discípulos chegaram, eles estranharam a conversa de Jesus com uma mulher, porém não evidenciaram preconceitos. A expressão deixou o seu cântaro e simbolizava que ela estava com pressa de voltar à cidade, o que deixou de valorizar as coisas desse mundo para anunciar o Messias. Aleluia. Vejamos aqui como foi a conversa de Jesus com seus discípulos. Nós podemos ver aqui a partir do versículo número 27 até o versículo número 38. Quando os discípulos, eles voltam da cidade. Amém? Então vamos lá. Versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Eita, aleluia. E aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos ao que semeia
e o que colhe. E assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. E outros realizam o trabalho árduo. E vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aleluia. Glória a Deus. Veja aqui. A conversa que entre Jesus e a samaritana, ela chegou ao seu fim. Porém, ele ainda estava com sede e fome. A ele ali tinha água e comida e à sua disposição. Mas Jesus, ele recusou beber e comer naquele momento. Contando o versículo 31. E ele quis ensinar que no reino existem prioridades. Assim como a mulher entendeu errado o sentido da água viva, os discípulos erraram o sentido da comida, que é a vontade do Pai. E por isso Jesus, ele explicou o significado desse alimento espiritual. E Jesus continuou o seu ensino falando de algo conhecido na época: plantação e colheita, como nós vimos aqui no versículo 35. E o que considerou é que há um tempo determinado para se colher um plantio. E ele afirmou que o tempo de colher frutos espirituais havia chegado. Como é no nosso tempo? Já chegou o tempo de colher esses frutos espirituais. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso do Senhor Jesus. O tempo está aí, já chegou. E esses frutos têm que ser colhidos para a glória do nosso Deus. Veja que aqui aprendemos a pedagogia de Jesus. Então, você tem usado elementos deste mundo passageiro para ensinar os valores eternos de Deus? É uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos sempre. Será que eu tenho pego passagens desse mundo e mostrado às pessoas que Jesus está sobre a sua vida, ensinando as pessoas? É isso que nós temos que ter, essa compreensão, ter essa atitude de mostrar às pessoas ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, como Ele é bom para as nossas vidas. Mas houve também encontros com outros samaritanos, que nós podemos ver aqui no versículo 39 ao 42. Quando muitos samaritanos, eles creram. Eles foram atrás de Jesus. Veja só. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dada pela mulher. Veja, se a mulher não tivesse dado testemunho, ninguém saberia que Jesus estava presente, o Cristo. Então houve um testemunho dela, dizendo quem era ele. Qual o seu testemunho diante das pessoas que não conhecem ainda verdadeiramente a Cristo? Para outras pessoas, qual o seu testemunho? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram, mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Houve o reconhecimento. Não só porque ela fez, mas eles foram atrás de Jesus. E quantos depoimentos você deu para as pessoas ir atrás de Jesus? Buscar sua salvação. Temos que pensar nisso, irmãos. Quantas vezes nós temos falado de Jesus para que vidas e mais vidas alcance ao seu reino? Então veja que nessa sequência, o apóstolo João, ele narra que outros samaritanos, eles ouviram e creram em Cristo. Então, para que outras pessoas possam crer, acreditar em Jesus, nós temos que dar o nosso testemunho. Nós temos que falar de Jesus. Amém? Então, o diálogo entre a samaritana e Jesus, ele gerou grandes frutos.
como gerou na minha vida, como gerou na tua vida e vai gerar de outras vidas. E aquele povo marginalizado pelos judeus gozava de presença do próprio Messias entre eles. Veja que glória, que bênção, irmãos. As pessoas eram afastadas porque não eram judeus. Mas Jesus estava no meio deles. Não tem acepção de pessoas, nem de raça, nem de cor. Estamos juntos com o Senhor Jesus. E aquela declaração do povo sintetizava a importância desse evento, como dizia no versículo 42. Agora não é mais por causa do que vocês falam que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles ouviram a Jesus. E nosso tempo hoje, como é Jesus vai ser ouvido? Quando nós falamos dele, irmãos. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus. E nós temos que anunciar. Nós temos que falar. E Jesus, ele ensina que o Evangelho é para as nações, é para todo mundo, irmãos. Não é para um ou para dois, não. E nós temos tido a visão de anunciar a palavra a cada povo e cada nação. Será que nós estamos fazendo isso verdadeiramente? Ensinando, levando a palavra a todos os povos e a todas as nações, com essa ordenança do nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então nós temos que parar para pensar. Nós temos que parar e dizer: Senhor, para que eu estou na terra? Senhor, para que o Senhor me chamou? É isso que nós temos que entender. Porque Jesus, ele tem algo especial para cada um de nós. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E nós temos que entender isso. E há também outros encontros que o Senhor Jesus fez com o oficial do rei. Podemos ver aqui no versículo 43 ao 54, que diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. E o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em a sua própria terra. Que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. E eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mas uma vez ele visitou Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus, tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia. Procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se você não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ali a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, e eles disseram: a febre o deixou ontem, a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe disse: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos em sua casa. E ele foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Aleluia. Glórias a Deus.
Veja que Jesus, a sua comitiva, eles seguiram viagem. E na Galileia foram recebidos por aqueles que tinham estado com eles em Jerusalém. E por ocasião da Páscoa, se analisarmos o Evangelho de João como literatura, nós veremos que João, nos versículos 46 ao 54, ele completa o tema que começou em capítulo 2, versículo 1. E o local é o mesmo. E Jesus, novamente, falou sobre fé. Em Canaã, um oficial, ele motivado pela doença do filho, foi ao encontro de Jesus. E a partir desse momento, é possível perceber uma série de lições sobre fé. Veja que houve um despertamento. E o versículo descreve o encontro entre aquele oficial desesperado e Jesus. E em toda aquela região, Jesus só tinha feito um único milagre, transformado água em vinho. E de alguma maneira, aquele oficial despertou para a fé em Jesus mesmo, não tendo visto o milagre. Veja que houve ali um despertamento, né, para a obra, para o grandioso milagre de Jesus. E ele se desprendeu. Jesus, ele aproveitou aquela situação para ensinar sobre o valor da fé. E o desespero do pai se intensificou com a possibilidade de não ser atendido. Veja que a sua única preocupação era a cura do filho. E o texto, ele sugere desprendimento de uma alta posição por compaixão ao filho. Veja que ele era um oficial do rei. E ele abdicou daquilo para ir atrás de Jesus. Para crer que ali existia salvação. E ao longo do seu ministério, Jesus, ele operou milagres. Em muitas maneiras. E naquela ocasião, ele decidiu apenas falar: vá, ao seu filho vai viver. Aleluia. E o homem creu. Ele acreditou em Jesus. Que a palavra de Jesus, ela é verdadeira. Era verdadeira. E o verbo que aparece no texto é pisteu, que significa estar persuadido. E naquele momento, o filho foi livre da morte física e o pai foi livre da morte espiritual. Aleluia. Mas antes de chegar ao seu destino, o oficial recebeu uma notícia fantástica, que aquele homem precisava confirmar no íntimo que o milagre viera de Cristo. Então, o veredito foi dado. E tudo se encaixava perfeitamente. E aquele oficial se tornou discípulo de Jesus e persuadiu toda a sua família a crer em Jesus. Conforme está o versículo 53. Quando diz: então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Então todos creram. Então, se você já experimentou esses aspectos da fé em Jesus em sua vida, e você tem pregado o Evangelho e ajudado outros a experimentarem a fé em Cristo também, irmãos, isso é para ser anunciado. As curas, os milagres que Jesus faz na tua casa, na tua família, assim como Ele fez na minha família, com a minha filha. Eu anuncio aos 4 cantos, porque Jesus fez milagre. Jesus é o meu Salvador. Jesus
é o teu Salvador. E ele faz milagres, irmãos. Só sabe aquele que anda no vale da sombra e da morte. E Jesus vai lá e resgata. Porque é Jesus. Ele nos ama. Aleluia. Então, para concluirmos na lição de hoje, verificamos que nenhum passo de Jesus foi dado de maneira aleatória. Veja que os samaritanos e a família do oficial do rei, eles foram alcançados por Jesus por causa da sua estratégia ao longo do percurso. E que essa viagem ele tenha revelado o seu coração quanto à fé em Cristo. Então é importante como devemos amar e buscar os perdidos. Devemos amar e buscar os perdidos. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Continua sempre nos ensinando todo domingo, aqui pela manhã, Senhor Deus, trazendo uma nova revelação para as nossas vidas. Clareia a nossa mente, dá amor ao nosso coração, dá ânimo para podermos prosseguir e seguir nas verdades do teu Evangelho. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, na manhã de hoje, derrama uma bênção sem medida na vida de cada ouvinte desta manhã, Senhor Deus. Porque eles pararam para ouvir a tua voz na manhã de hoje. E eu creio que eles serão abençoados por ti na manhã de hoje, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, próximo domingo estaremos aqui juntos na nossa EBD em sua casa. E se você não está inscrito no meu canal, Hilton Brito, lá no YouTube, todas as mensagens são gravadas, né, e é colocado no YouTube. Você pode ter outros estudos que você pode acompanhar. E se você gostou da mensagem de hoje, vá lá, dê um like, dê um gostei para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém.